Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura digital para texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer o menor sentido para você. Essa aula é um material de revisão que é gravado ao vivo, com os alunos assistindo em sala de aula, né, os alunos do curso de Jogos da PUC Minas. E esses alunos assistem essas aulas numa ordem lógica. Então a gente já viu alguns módulos esse semestre, a gente já viu o módulo 1 de textura repetitiva, já viu o módulo 2 de introdução a Shade Graph, já viu o módulo 3 de pintura de textura de objetos e agora a gente está entrando em pintura de textura de personagens. Os conceitos são idênticos ao de pintura de objeto, então conceitualmente não tem nada novo aqui, a gente tem os mesmos princípios, mas é sempre bom mostrar como é que abre o V de um personagem, mais para desmistificar uma coisa ou outra, ou para tirar uma dúvida, é sempre bom a gente mostrar o processo. E aqui, para ser bem caótico, eu estou com um personagem diferente da aula que eu já gravei esse semestre, então é a segunda aula que eu gravo, com vários problemas para serem resolvidos. Não é só pintar textura, ele tem várias questões. Então, eu acho que a primeira questão que eu queria mostrar é que esse é um personagem que já tem rig, né? Então ele já está com esqueleto. É mais ou menos aonde os alunos se encontram nessa etapa do curso, né? Então ele já tem os personagens rigados. Aqui, quem não está rigado é o cabelo. Infelizmente não tive tempo de rigar o cabelo antes dessa aula, né? Mas não tem problema. Né? Eu fiz uma versão dessa aula com um personagem com cabelo rigado. Não existe uma necessidade de irrigar antes ou depois de texturizar, isso aí pode ser feito a qualquer momento. O que a gente tem que lembrar é que algumas coisas como assimetria, é sempre bom você resolver a assimetria depois de umas etapas. Então, para textura e para rig, é importante que você faça as partes assimétricas depois de ter feito as marcações de UV que você puder fazer na parte simétrica. E o rig também, é legal você já ter boa parte do personagem rigado antes de fazer as coisas assimétricas, porque você tem vários automatismos que podem ser feitos se você estiver fazendo o personagem, estiver criando um personagem. Então, todo grupo de vértices que eu crio de um lado, né, os modificadores de espelhamento, eles traduzem para o outro lado, e isso cria uma velocidade mais alta na hora de rigar. Então, se você fizer a assimetria depois, você pode ganhar alguma velocidade. Não é uma regra, mas é uma sugestão. Nossa aula aqui é de abertura de UV, então o rig não me interessa tanto, eu só queria que tivesse um personagem alinhado na mesma etapa que os alunos estão enfrentando. Meu personagem tem algumas coisas peculiares aqui que eu tenho que resolver, algumas coisas bem peculiares para resolver. Uma delas, existem detalhes que foram modelados que eu acho que não precisam ser modelados, já que eu vou pintar textura. Detalhes muito delicados assim e que não são foco da ação, né? Ou seja, não tem por que ter modelado o detalhe do tênis ou o cadarço. Faz sentido se o cadarço for volumétrico, ou seja, se eu tiver um cadarço que está caindo para o lado, alguma coisa. Mesmo assim, ele pode ser feito com um plano e uma textura. Então não tem por que eu ter esses detalhes aqui. Eles vão dificultar a minha abertura de UV, na verdade. Eles vão tornar a minha abertura de UV mais complicada. E no final do dia, se eu pintar a textura do cadarço, está ótimo. Então, eu vou apagar esses vértices aqui. Vai ficar um pouco mais fácil para a minha vidinha se eu não tiver que lidar com isso. Tá? Outras coisas que são importantes observar, esse personagem tem um casaco por cima do corpo. Então quer dizer que ele tem bem mais vértices do que precisa. Num cenário ideal, eu faria o casaco também direto. E eu apagaria do mesmo jeito que eu apaguei o cadarço. Só que esse casaco, diferente do cadarço, ele tem animação. Ele possui um rig e ele balança. Então ele não pode ser desconsiderado. Porque ele vai ser meio frouxo, ele vai ocupar espaço do meu Atlas de UV. Não vai ter jeito não. Tá? Então isso é uma coisa importante. Outra coisa importante também, existem objetos separados aqui, que são acessórios, que diferente do acessório skate, o skate está junto com a personagem. Então ele faz parte da personagem obrigatoriamente aqui. Não é necessário que ele seja assim, ele está desse jeito. Se eu recebi desse jeito para texturizar, então provavelmente a equipe que criou ele quer que seja assim. Eu não posso ir lá e alterar. Mas se eu sou o autor, eu talvez queira o skate separado para poder usar o skate em outros lugares. Não tem por que o skate ser junto. Quer dizer, existem até alguns motivos para o skate ser junto, dependendo do jogo que você estiver fazendo. Mas é algo que você tem que pensar. Se você está fazendo um acessório do personagem junto aqui, ó,
né? Você tem que ver as motivações. Mas existem aqui dois acessórios que estão separados, o que pode parecer um contrassenso. Por que que esse acessório está junto e esses dois acessórios estão separados? Isso é por causa do espelhamento. Se eu colocar espelhamentos nesses acessórios, ele vai aparecer dos dois lados. Então, se eu simplesmente colocar esse acessório dentro dessa malha, ele vai aparecer dos dois lados. E não tem por que eu ter esses acessórios repetidos. Eles já são partes da assimetria do meu personagem. E faz sentido eu ter a malha que é toda simétrica por enquanto, né? Porque tem várias coisas que eu quero abrir o V e eu quero manter a simetria, tá? Então eu quero abrir o V desse personagem mantendo o máximo de simetria. As mãos eu quero pintar igual, eu quero pintar provavelmente as pernas iguais, os sapatos iguais, né? Esse personagem vai ter várias partes simétricas. O que não é legal fazer simétrico é essa parte central dele aqui, que envolve o rosto e o cabelo também, né? Essa parte não é interessante fazer simétrica, porque quando eu for pintar caimento de tecido, geralmente o caimento de tecido ele vai atravessar de um lado para o outro. E se eu fizer um UV simétrico, todo gesto que eu fizer de um lado vai acontecer do outro, obrigatoriamente. Então é legal que ele seja assimétrico nessa parte. Mas eu não preciso aplicar o meu modificador de espelhamento agora. Eu posso abrir o meu V de tudo que é simétrico e depois aplicar um modificador. Isso vai facilitar bastante a minha vida. Outra coisa que eu podia ter feito, não fiz, é ter feito a rodinha, né? Eu podia ter feito... essa rodinha está com um monte de corte aqui, não faço ideia por quê. Eu podia ter aberto o V de uma roda, depois duplicado, né? Então essa é uma coisa que, porque já está rigado, talvez eu não queira fazer, porque já foi rigado. Então talvez eu não queira trabalhar dessa forma, né? Mas é bem mais prático se eu puder fazer, né, tipo, um V de uma roda, pintar uma roda e todas as rodas serem pintadas automaticamente, tá? Então isso, né, facilitaria muito minha vida. Tem um jeito rápido de arrumar essa coisa do rig, né? Então ele tem um front wheel e um back wheel aqui, né? Eu posso apagar e substituir, ninguém precisa saber, né? Isso vale para todas as partes que são duplicadas e repetidas. Eu posso abrir o V de uma, depois duplicar, substituir, ninguém precisa saber, eu só tenho que arrumar os grupos de vértices depois. Vale também para os parafusos, né, se eu quiser abrir o V deles. Mas, na verdade, isso é um detalhe que eu posso também resolver na pintura de textura. Se eu vou pintar textura, para que eu vou ter esse tanto de informação que vai ser redundante com a textura, né? Então, só vale a pena se eu quiser realmente o volume dessas peças. Se eu quiser o volume dessas peças, aí eu penso na possibilidade de fazer esses parafusos modelados, tá? Talvez esse aqui de baixo eu mantenha. Mas o skate não me interessa tanto. O skate, ele é um objeto e a gente já pintou textura de objeto aqui nessa disciplina. A gente já fez isso aqui. Me interessa o personagem e como que eu vou cortar, né, o personagem para poder texturizar ele, tá? Então, vamos lá. Deixa eu fazer o processo de configuração aqui. Antes de fazer a abertura de UV, eu vou abrir uma aba de shading aqui. Nessa aba de shading aqui, eu vou criar um material novo. Eu não sei o nome da personagem ainda, ela não tem nome, preciso batizar ela ainda. Alguém tem sugestão de nome aí? Maria. Maria. Então essa é a Maria Material. Então, Maria Material. Aqui na Maria Material, eu vou puxar uma imagem. Então, vamos dar um zoom aqui para a gente poder ver isso bem claro aqui. Vou puxar uma imagem aqui, Image. Image Texture ligado em Color. E aqui eu não tenho mapa de UV ainda, mas eu vou ter. Então aqui, quando tiver um mapa de UV, eu quero essa ligação aqui acontecendo. Alguém sabe o tamanho da imagem que eu pedi para a personagem na matéria? Então, 2048 por 2048. E aqui eu vou pedir uma imagem do tipo Color Grid para a gente poder ver as deformações e ver como que está
a densidade de pixels da mesma forma que a gente viu com o objeto. Então eu configurei aqui o meu material. O personagem aparece rosinha porque ele ainda não tem o UV. E todo mundo está compartilhando o mesmo material. Ou seja, eu posso dar uma imagem só para todo mundo. Também significa que eu vou ter que abrir o UV de todo mundo no mesmo Atlas. Também é uma boa prática você ter, né, o Atlas do personagem. Tá? Tem uma outra coisa que eu queria ajustar aqui nesse modelo, que eu vou acabar entrando para ajustar. Existem uns Mark Sharp que eu quero fazer aqui. Uns Mark Sharp, vamos fazer um Mark Sharp, que vai me ajudar a ver melhor, tipo umas beiradas, né? Tem umas coisas que eu acho que funciona melhor se eu marcar um Sharp aqui. Vamos lá. Ctrl E, Mark Sharp. E aqui eu também vou fazer um Mark Sharp dessa beirada aqui. Mark Sharp. E aqui, Ctrl E, Mark Sharp. Fazer, só pra gente ter, tipo, a beiradinha. Mark Sharp. Mark Sharp. Só para a gente ter as beiradinhas, vai ficar um pouco mais fácil de visualizar enquanto eu estiver mexendo, né? Fica um pouco mais fácil de ver os limites de uma parte e outra, né? Provavelmente eu vou querer na dobrinha aqui também. Então, beleza. Vai me dar um pouquinho mais de facilidade na hora de visualizar o meu modelo. Então, maravilha. Tem o material. Vamos abrir uma aba de UV aqui. Então, como essa é uma aula sequenciada de outras aulas, né? Eu não estou repetindo conceitos que eu já falei antes. Eu estou vindo aqui nesse mais aqui e adicionando minha edição de UV. E aí, vamos lá. Eu preciso abrir os cortes. Se eu tentar abrir o UV disso aqui, vamos isolar só o corpinho. Se eu tentar abrir o UV disso aqui, só Deus sabe o que vai acontecer. Né? Acho que não ficou bom. Acho que não ficou bom. Acho que não vou conseguir pintar muito bem assim. Eu preciso realmente dos cortes, né, o Marksim, para poder fazer os cortes funcionarem. Diga. O que exatamente o Mark Sharp faz na radiador? Né? Mark Sharp, ele separa as normais do edge. Então ele fala que a normal do edge está numa direção e a outra normal está na outra. Então ele consegue fazer o equivalente a um split, assim. Então você tem o brilho duro acontecendo na beirada. É como se tivesse colocado dois edges conectados ao mesmo vértice. Então aqui é como se tivesse, não sei se vocês conseguem ver isso pela interface, mas aqui é como se eu tivesse colocado dois edges ligados ao mesmo vértice. Então uma face acaba aqui, a outra face acaba aqui, então elas não emendam a iluminação. E aí dessas linhas, né? Ou seja, se a face está acabando ali, então não tem como a luz continuar, né? Então é dessas linhas de contraste, assim. E aí vamos lá. Eu tenho que separar as coisas aqui, né? Vamos separar. Eu acho que vou começar de baixo para cima. Eu vou desconsiderar o skate, gente. Estou quase apagando esse skate. Mas por causa do tempo de aula, né? Mas vamos só deixar ele escondido por um tempo, para a gente concentrar no corpo. Depois eu volto no skate, tá? Então aqui, ó, vamos começar de baixo para cima. Primeira coisa que eu vou separar é a sola do sapato. Tá? Sola do sapato é a primeira coisa que eu vou separar. A sola do sapato, né, deixa eu desligar os meus... Isso aqui é interessante, tá? Eu posso pedir para ele não mostrar o Sharp por um tempo, para que vocês possam ver as minhas seleções. Então eu marquei um tanto de Sharp, e aí eu não consigo ver minha seleção de Edge. Você sempre pode vir aqui nas opções de visualização e falar quais marcações você quer ver dessas marcações especiais. Tá? Então aqui, ó, a sola do sapato é bom pintar ela direitinho. Se eu jogo em terceira pessoa e eu estou vendo o personagem de costas e ele está correndo, eu vou ficar vendo a sola do sapato toda hora. Toda hora ele vai levantar o pé, eu vou ver a sola do sapato.
Então é um negócio que é bom de pintar, né? Não é um negócio, ninguém vai ver. Né? Se o personagem pula, se a sua câmera está baixa, você vai ver. Então, é bom separar a sola do sapato. Então, eu vou vir aqui, ó, marking, e separei a sola do sapato. Tá? No caso aqui, esse sapato ele tem uma borracha branca aqui, mas eu não vou separar isso não. Eu quero separar o quê? Eu quero separar o resto do meu tênis em relação à perna. Então eu tenho o meu tênis separado, né, da perna e minha sola separada do tênis. E eu vou fazer um outro corte aqui, que é um corte, é uma costura muito comum quando você tem tênis. É uma costura que acontece atrás do tênis. E eu vou usar muito as costuras que a gente tem na vida real para poder marcar os meus cortes de UV. No caso do personagem, a gente pode realmente pensar em corte de roupa para poder fazer as marcações de marketing. Então aqui, ó, o tênis, não sei se vocês estão de tênis, né? Só estou vendo de Crocs agora para aula, né? Às vezes Crocs é plástico, nem sei como é que é um Crocs. Mas se você tiver de tênis, você pode ver que atrás vai ter uma emenda, uma costura ou alguma coisa marcada na parte de trás. É muito comum. Eu vou fazer esse marquezinho aqui, tá? E aí eu vou conseguir separar toda essa parte do tecido aqui, ó, ela vai abrir. Fica um pouco mais fácil para eu pintar. A minha perna também eu vou separar do short. Meu short acaba aqui. Então eu vou separar a perna do sapato e a perna do short. Então eu separei essa peça, ou seja, agora minha perna ela não corre nem de eu pintar e embolar a beirada do short. E para a pele eu vou querer fazer um corte que seja o meio interno da perna. É a parte que a galera vai ver menos, né? Isso aqui vai abrir a minha perna igual um cilindro. Então isso aqui, ó, eu tenho um corte por dentro, no meio da perna, um corte atrás do sapato e os cortes separando a sola, a perna e agora o short. O short, ele pode ter esse corte por dentro também. Esse é o corte da costura. De novo, não sei se alguém aqui está usando shorts. Mas quando você tem peças de roupa, você pode fazer o corte no rumo da costura mesmo. Então aqui, ó, eu vou cortar na frente e atrás. Aqui a gente vai ver que tem uma outra questão aqui. Então eu quero cortar no meio aqui e o meio de trás também. Então, marca assim. Deixa eu esconder esse casaco por enquanto, só para a gente poder ver. O meu short, eu posso emendar aqui, ó, eu posso fazer esse corte de costura subindo até o casaco. Esse é o meio do personagem. Isso aqui é costura, ó. Tudo isso aqui é costura. É onde a costura passa, né, na roupa. Ela passa geralmente no meio mesmo, né. Então, eu posso seguir e cortar aqui no meio, até chegar aqui, ó, na beiradinha da manga. Até chegar na beiradinha da manga. Posso cortar aqui, ó. Tá? Eu posso separar o corte, que vai separar a manga da blusa em relação... Deixa eu seguindo aqui, ó. A manga da blusa em relação à parte central do casaco. Então, se você passar a mão no ombro aí na sua camisa, se você tiver de camiseta, você vai sentir a costura, né? Tem que dividir a parte central do torso da manga. Eu posso dividir também o quê? O meio, aqui, ó, do pescoço. Meu pescoço vai até lá em cima, né? Deixa eu esconder a cabeça também. Esse corte aqui tá sobrando. Não precisa desse cara não. Não precisa desse cara não. Então, e dessa forma eu estou separando o quê? Frente e costas do que seria o meu
o meu casaco, a minha blusa. De novo, eu posso separar o short da blusa, mas aqui eu não tenho essa necessidade. Porque aqui eu vou me dar a liberdade de fazer o short mais baixo ou mais comprido. Se eu deixar mais solto assim, ó, eu posso resolver pintar, por exemplo, a camisa mais para fora aqui, né? Ou eu posso fazer a camisa mais entradinha aqui. Então eu estou deixando um espaço para eu ter liberdade de pintura. Se eu cortar, eu vou perder essa liberdade. Então eu vou querer que isso aqui seja tratado como se fosse um macacão, né? Tem uns triângulos muito loucos aqui. Tem uns triângulos muito loucos aqui que não precisa ter. Tirar eles daqui. Tem uns triângulos que precisam ter, porque não tem jeito. Mas tem uns que não tem necessidade. Não. Beleza. Esse casaco aqui, ó, é a mesma lógica. Eu vou querer separar a parte da frente, né? Então vamos selecionar esse cara aqui. Dar um hide aqui. Então esse é o casaquinho. Vou separar no rumo da costura aqui, ó. Vou separar essa gola aqui, ó. Então a gola ela vai ser separada. Não precisa ser ela juntinha. Eu tô de camisa xadrez aqui. Vocês não vão conseguir ver, mas a gola ela é costurada à parte, né? Você não corta a gola direto no tecido, ela corta uma tira de pano e costura no casaco. Então, eu estou fazendo esse corte aqui. Eu estou realmente seguindo cortes de roupa. Novo, isso aqui eu poderia ter feito emendado. Isso aqui podia estar emendado com a manga. Isso pode virar um colete, depende de como eu pintar. Ou eu posso emendar isso aqui depois com a roupa, para parecer que ela está usando um casaco diferente, né? Então, aqui eu tenho os cortes. Separando a gola, separando a frente e as costas do meu casaco. Então, de novo, estou indo de baixo para cima, né? Cortei o torso, mas aí agora vamos para a mão, né? Então, se eu cortei, estou indo de baixo para cima, agora chegou a vez da mão. A primeira coisa que eu quero que você repare é que minha mão é encaixada. Sempre que vocês puderem fazer isso, façam. Isso é solução de design, porque se você tem muitos cortes na mão e você vai emendar com o braço, você tem que fazer uma série de ajustes de topologia para que os cortes não percorram por aqui. Mas se sua mão é encaixada, você pode fazer quantos cortes você quiser na mão. Você tem muita liberdade. Então, eu vou separar aqui, né, os cortes da minha mão. Quero mostrar aqui, no caso da minha mão, né, ela não está fechada aqui por dentro, tá? E eu quero separar a parte de cima da parte de baixo da minha mão. Só que minha mão aqui ela tem uma peculiaridade. Ela não tem um corte no centro. Ela não possui um corte no meio da mão. Então eu tenho que escolher ou passar o corte aqui e separar as costas da mão, ou passar o corte daqui e separar a palma da mão. Isso é uma decisão que eu posso tomar fazendo, né? Eu posso decidir. Acho que eu vou fazer a palma da mão. Vou separar a palma da minha mão. Significa que eu vou pegar todas essas partes aqui da minha mão e vou separar a palma. Aqui tem um edge emendando isso aqui, que é perfeito para a gente esquecer e estragar nosso ver. Então, separei a palma. O dedão, para fazer igualzinho, o dedão vai vir para cá, ó. Essa é a parte de dentro do dedão. E aqui a gente chega naquele dilema, né? Eu estou chegando aqui, ó, e não tem jeito, vai ter que ter uma quebra estranha assim, de alguma forma, né? Não tem muita escapatória aqui não, né? Porque o dedão ele é para dentro, né? Ele não é para fora, assim. Então, essa é a minha luta agora, né?
E aí, eu vou fazer aqui, ó, meu marquinho aqui. Eu posso só seguir aqui e manter esse corte para lá, né, e seguir essa mesma lógica, não tem problema eu fazer isso aqui. Então agora eu cortei a palma. Na parte de trás da mão, eu até cheguei a modelar o espaço da unha. Isso é completamente desnecessário se eu vou pintar textura. Se eu vou pintar textura, eu posso economizar 1000 triângulos com isso aqui. Eu vou pintar textura, eu tenho esse negócio, né? Então, isso é algo que eu estou considerando fazer. Né? Então, não tem por que eu ter uma série de detalhes modelados, porque esses detalhes não vão ser melhores do que a minha pintura. Né? Aqui a unha vai ficar toda quadradona se eu usar esse modelo, mas se eu desenhar, ela pode ficar toda redondinha. Né? Eu estou encostando aqui os vértices no slide, tá? É só para demonstrar mesmo. Pode usar os deletes, os dissolve, você faz do jeito que você achar melhor. Eu estou só mostrando o que eu estou apagando aqui, ó. Então, e também é legal para ver quantas faces estão sumindo, né? Cada vez que eu apago uma unha dessas aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, 6 faces que eu estou apagando. Ou seja, são 12 triângulos para cada dedo. Eu quero o Merge by Distance. E aqui eu vou ter a parte de trás da mão e a parte de dentro da mão. Né? Separei como se fosse topo e base. Então, base e topo. Né? Palma e costas da mão. E aí tem um macetinho para dedo, que o dedo aqui ele é um cubo, né? Então, eu posso separar aqui esses cantinhos para ele abrir igual uma caixinha mesmo, igual um cubo. Se eu marcar esses cantinhos dos dedos, ele vai abrir essa lateral para fora, essa base para frente. E ele vai diminuir o número de distorções que eu vou ter no dedo, se eu fizer esse corte aqui. Isso vai reduzir bastante as distorções que pode ter no dedo. Faltou um corte aqui. Então, marque sim. Então, vai ter esses cortes adicionais aqui. Né? Toda vez que a coisa é meio cúbica, você pode pensar que você vai pegar essas quinas aqui, ó, e marcar. Né? Deixar só assim, acabando no vértice mesmo. Tá? Isso é boa prática. Tá? Vai dobrar para cá, vai dobrar para cá. Né? Então, isso aqui vai ficar aberto para frente e esse aqui vai ficar aberto para lateral. Reduz bastante a deformação. Estamos chegando na cabeça já? É isso mesmo? Já estamos na cabeça? Gente, já estamos na cabeça. Gente, só relembrando, né, tipo, para abrir o V da roda, né, é um cilindro, né, então a gente quer abrir mais ou menos como se fosse um rótulo mesmo, né, então isso funciona desse jeito. Eu acho que eu posso, inclusive, cortar aqui, ó. Eu posso cortar aqui. Isso aqui vai vir para dentro. Talvez eu queira separar de um outro jeito. Não preciso desse detalhe aqui. Que eu vou pintar, então não preciso desse detalhe modelado. Para quem estava fazendo coisa com cor de vértice, essa é a principal mudança. Né? Em cor de vértice, a gente acaba tendo que modelar certos detalhes, porque esse é o jeito que o detalhe vai existir no meu modelo. Quando a gente está fazendo pintura de textura, eu estou desconsiderando certos detalhes modelados, porque eles vão ser texturizados. Né? Então, isso é uma coisa que eu quero fazer. Né?
Tá igual os dois? Acho que tá igual. O meu skate, eu quero separar a base, né? E eu quero cortar algumas dessas quinas para facilitar a abertura do meu V. Mais ou menos igual a estrela, né? Quando eu abri o V da estrela. De novo, tem essa aula gravada, eu abri no V da estrela, caso alguém não tenha visto. Tá? Esse camarada aqui, eu acho que eu vou separar frente, costas. Acho que só isso já tá bom. E várias dessas coisas aqui eu vou manter espelhado, então tem várias coisas que eu não estou preocupado demais mesmo com. Deixa eu alinhar aqui de novo. Se Deus abençoar, eu não fiz a parte de cima dessa... Gente, esse modelo é tão velho. Se você soubesse o modelo antigo... Daniel, por quê? Por quê? Por que você fez essas faces? Não precisa. Ninguém nunca vai ver isso. Não existe. O que o player não vai ver, não existe. Então aqui eu consigo separar isso aqui, né? Pois é, esse eixo aqui eu não faço ideia. Acho que eu vou tentar separar essa peça daqui. Deixar ela separada. E eu acho que eu vou cortar isso aqui. É um cilindro, tá? Só que tem essa ponta no meu cilindro que eu quero desconsiderar ela. E aí, mesma coisa, tem uma face aqui dentro que ninguém nunca vai ver. Melhor apagar. Né? Vai ter ela de novo aqui? Com certeza, porque, né? E dá pra ver que é o mesmo corte, é o mesmo comportamento. Pô, então eu podia ter feito toda a abertura de UV antes de duplicar, né? E esse cara aqui, um parafusão. Deixa eu dar um hide aqui. Já vou apagar isso aqui. Ninguém nunca vai ver esse cara. Pode chegar. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Ctrl L. Hide. Então, quando a gente falou lá no primeiro período sobre otimização de modelos, só para apagar as coisas que não existem, às vezes lá não faz muito sentido, né? A gente não está entendendo por quê. Mas na hora que você começa a abrir o V, você começa a perceber que cada face escondidinha dentro do modelo, eu vou ter que pintar ela no meu mapa de UV. É bom tirar as que você tem certeza que não vão interferir. Pra você ganhar uns pixels de pintura. Tá? Então, de novo, eu acho que eu tenho o suficiente para testar meu skate. Aqui falta a cabeça. E na cabeça tem uma série de coisas que eu tenho que considerar. A primeira delas é, eu vou animar esse rosto? Eu vou animar a textura do rosto? Porque se eu for animar a textura do rosto, talvez seja interessante eu separar exatamente o contorno do rosto. Para poder trocar só esse pedaço da textura. Se eu não for animar a textura do rosto, ou seja, se eu não for trocar a textura do rosto, então eu posso fazer, na verdade, às vezes a cabeça inteiriça igual um cubo. Então, seria um corte assim, para abrir a cabeça inteiriça. Né? Isso aqui vai abrir para frente, isso aqui vai abrir para trás, né? Vai ser mais ou menos eu desmembrando uma caixa. Né? É uma possibilidade, né? Dependendo do tipo de acabamento que você quer, talvez você queira separar a metade da frente da cabeça da metade de trás. Né? Talvez você queira fazer uma separação
por aqui assim, né, separando a parte onde você vai pintar a nuca, essas coisas. Mas eu não gosto muito disso por causa do cabelo. Na hora de pintar o cabelinho tem um caimento aqui, né? Se eu separar aqui, eu não vou poder pintar esse fio de forma contínua. Por isso que eu prefiro ou fazer a coisa mais inteiriça e aí deixar só ali na nuca onde vai ter a coisa, ou fazer realmente só o rosto. No caso aqui, acho que eu prefiro fazer só o rosto, porque abre a possibilidade de eu querer fazer ele animado depois. Então, vamos marcar um corte aqui separando o rosto do resto, e vou marcar um corte em cada uma dessas quinas aqui para separar o tampo, a lateral e a base da cabeça. Então, a gente tem isso aqui. Tá? Eu já posso abrir esse UV aqui, na verdade. Eu já posso abrir o UV desse cara. Tá desse jeito meu UV, tá lindíssimo. Já posso pedir para ele abrir o UV. Eu vou fechar aqui essa imagem por enquanto, só para a gente poder ver melhor o que é o meu UV atual. Tá ótimo para pintar. Ó. E aqui eu vou dar um unwrap nele. Onde que está problemático aqui é porque tudo aqui é resultado de um espelhamento. Porque tudo é um resultado de um espelhamento, algumas coisas são mais difíceis de ler, outras coisas são mais complicadas de entender o que é o que, quem é quem. Tá? Algumas coisas não funcionaram ainda. Então tem coisa que eu não cortei, tem coisa que eu não fiz ainda. Né? Mas aqui já dá para identificar uma outra peça, né? Isso aqui é a manga da blusa, isso aqui é a prancha do skate, né? Isso aqui é a perna, isso aqui é a parte do casaco, isso aqui é a mão, esse aqui é o dedão. Essa aqui dá um pouquinho mais fácil de ler. Por isso que é bom fazer a mão meio a meio, um pouco mais fácil de entender. Então, de novo, ainda tem cortes a serem feitos. Né? Ainda tem cortes a serem feitos. Vale a pena dar uma investigada para ver onde que eu posso melhorar os meus cortes. E se tem alguma parte que eu deixei de fora, ou alguma coisa que eu não separei corretamente. Por exemplo, eu não identifiquei a parte de baixo do meu skate, então eu acho que eu vou ter que desligar esse mirror para poder ver o que está acontecendo. Ah, aí, ó, olha que beleza. Isso aqui, ó, esse conjunto de faces aqui, ó, que tem no meio do meu skate, isso é um erro de modelagem clássico. A pessoa adiciona um cubo para modelar e o mirror já está aderindo. Então ele não vê que o meio está ali. Isso aqui está impedindo eu separar a parte de cima da parte de baixo. E ninguém vai ver essas faces. Então, eu tenho que apagar todas essas faces. Eu tenho face interna. E eu não abri a orelha. A orelha é aqueles quadrados que estão lá, aqueles quadrados e triângulos que eu ainda tenho. É a orelha. Né? Então, vamos lá. Vamos apagar isso aqui. E vamos separar a orelha. Separar a parte de trás da orelha da parte da frente. A volta inteirinha assim, ó. Então, vamos abrir de novo aqui, ó. Agora eu consigo ver as duas partes do skate, né? Aqui é o tênis, né? Então, algumas coisas estão ok, outras não, né? O que eu quero fazer aqui, na verdade, nessa etapa aqui, eu quero... Falta um corte na rodinha. Então, deixa eu marcar um corte na rodinha aqui. Eu queria separar tudo que é simétrico do que não é simétrico aqui nesse mapa. Então, eu quero descobrir quem é que está aqui, ó, faltando abrir o V. Ó. Todas essas faces aqui, ó, são coisas que eu ainda não abri o V. Não está correto. Tá? Então... Aí, ó. Aqui é a orelha que não estava selecionada.
E aí vamos lá, o que é simétrico aqui? A perna eu quero que seja simétrico, né? Eu tenho uma perna de cada lado. A mão eu quero que seja simétrica, não é isso? Então, vamos deixar ela aqui para o lado. Aliás, a mão eu posso deixar já num ângulo um pouco melhor para pintar, né? A mão eu quero que seja simétrica. A orelha eu quero que seja simétrica, né? Talvez o braço aqui, ó, o braço eu posso querer simetria. Quem mais está aqui que pode ser simétrico? O eixo do skate eu não sei se eu quero simetria, de verdade, do fundo do coração. O tênis eu quero simétrico. O tênis eu quero simétrico. Eu não sei o que é isso não. O que é isso aqui? Isso aqui é o eixo do skate, né? Esse que é o eixo do skate, não é isso? Vamos ver. Esse é o eixo do skate. Esse é o eixo do skate. Então o eixo do skate está aqui. Quem que é esse cara? Esse aqui é a rodinha? Esse aqui é a rodinha, ó. Então, a roda eu posso abrir melhor que isso aqui. Eu não cortei do jeito mais legal, né? Mas tudo bem. Eu queria que esse cara aqui... mas tá ok. Tá ok, tá ok, tá ok. Porque a parte de dentro tá aqui, ó. Tá ok. Pois é, a roda não só eu quero simétrica, como eu quero, tipo, uma reciclagem monstruosa nela, né? Então, provavelmente, eu vou apagar uma das rodas e duplicar depois para ter só uma delas e não ter todas essas repetições aqui. O eixo também é igual, então eu posso apagar e resolver isso depois. Mas, de novo, esse objeto aqui é o que está me dando mais dor de cabeça, o fato de eu ter um skate junto com o meu personagem. Está me dando bastante trabalho esse amigo aqui. Quem é você? Quem é você? Ah, você é o miolinho da roda. Então, tá vendo? Tem muita parte esparramada por ali. Mas, de novo, é uma peça que eu quero modelar uma vez só, né? Então, todas essas peças aqui, ó, eu quero pintar uma vez só, eu não quero pintar de novo, não. Deus me livre, né? Então isso aqui entra na categoria da galera simétrica aqui, ó. Então, esse povo é simétrico também, né? Esse povo aqui vai ser simétrico. O resto, esse miolo aqui, ó, é o que eu não estou pensando em fazer simetria. Eu não estou pensando em fazer simetria nesse miolo. E aí, por causa disso, eu tenho que aplicar o mirror. Se eu não aplicar o mirror, eu não vou conseguir fazer essa assimetria. O modificador mirror até permite que eu faça o espelhamento do UV, mas ainda me trava de algumas alterações. Então, eu não vou usar ele mais, eu vou aplicar ele. Então, eu vou no modo objeto e vou dar um apply nele aqui, ó. E aí, essas partes que estão selecionadas aqui, ó, eu vou pedir para abrir o UV de novo delas. E aí eu vou ter o centro do personagem, né? O casaco do personagem está aqui de um lado e de outro. Eu vou manter assim. Essa aqui é a gola do casaco, né? Aqui tem o rosto, né? Não sei que parte que é essa. Deixa eu olhar. Esse aqui é o chassi lá embaixo do skate, né? Ele tinha um diabo de umas faces internas também, ó. Olha como é que isso vai me atrapalhar a vida. É por isso que tem que apagar os excessos. Esses caras aqui também eu acabei espelhando de novo. Tô falando, a roda do skate, galera,
roda do skate, né? Deixa eu tirar esse limite aqui. Roda do skate, chassi, parafuso. Cara, eu vou abrir o V e depois eu duplico. É muito mais fácil. É muito mais fácil que eu vou tentar ficar entendendo o que está acontecendo. E olha a importância de um modelo limpinho, né? Como é que o modelo limpinho vai facilitar a minha vida? Cada um desses erros de modelagem que eu estou encontrando aqui está provocando para mim a necessidade de abrir o V de novo e localizar as coisas. Então, deixa eu pegar todo mundo que está aqui no meio. Pegar todo mundo que está aqui no meio. Daqui a pouco eu abro a rodinha de novo? Não, vamos pegar ela também. Cadê minha visão de raio-x aqui? Aí, ó. Esse meio da manga aqui, por que está selecionado, gente? Porque é da minha turma do simétrico, eu não quero abrir isso de novo, não. Aí, ó. Vamos lá. Agora eu vou abrir de novo essas peças que estão selecionadas. Fiz algumas limpezas nesse camarada aqui. Ó, meu eixo do skate está bem mais fácil de visualizar agora. A mão, não tem jeito, eu não gosto desse modelo de mão, mas eu vou viver com ele. Ele abre tão torto para dentro que não gosto. Mas vamos conviver com isso. Vamos conviver com isso. Ou seja, eu apliquei um mirror. Isso aqui está sobreposto já, porque eu estava com mirror, então todas as partes que eu deixei para fora, elas, na verdade, elas foram duplicadas, mas já estão sobrepostas. Então eu não tenho que ficar sobrepondo nada. Agora eu posso só organizar o espaço do meu V e a densidade de vértices do meu V. Então aqui, ó, no meu shading, eu já tenho um VMap. E eu já tenho aqui a textura acontecendo, ó. Então eu já posso pensar se eu quero ajustar a densidade e essas coisas. Mas antes, vamos abrir o V das outras peças que fazem parte desse personagem. O cabelo eu vou separar de um jeito muito simples, porque o cabelo ele é um plano, né? Então se eu der um unwrap, ele meio que já vai ficar ok. Eu também quero o cabelo assimétrico, então eu vou dar um apply aqui. Então o cabelo ele meio que já abre, ele é um plano, ele meio que já abre quase que automático. Mas, eu ainda acho que vale a pena, para reduzir as deformações, separar a franja e separar aonde você acha que o cabelo vai balançar de forma mais independente. Então, às vezes, você vai querer separar a lateral, né, do meio. Assim. Então, talvez você vai fazer isso para ter um pouquinho menos de deformação. Então, esse aqui é um corte que é só nas quinas. Essa aranha aqui é o cabelo. Essa aranha aqui é o cabelo. Eu vou deixar isso mais ou menos com a mesma densidade do resto do meu modelo. Então, vamos vir aqui, ó, vamos ver a textura. E vamos ver qual que é a densidade que isso aqui pode ter. Ó. Então, meu cabelo vai estar com essa densidade aqui. Então, eu quero mais ou menos o mesmo tamanho aqui de densidade. Né? Quero as letras mais ou menos do mesmo tamanho no meu personagem aqui. Esses objetos aqui, Senhor Cristo. Esse aqui eu posso pintar, né? Vamos combinar. Posso pintar isso aqui? Quem vai ver esse relevo? Quem vai ver essa pulseira? Não, peraí, isso aqui eu posso pintar. Não quero abrir disso, não. Eu posso pintar isso aqui, gente. Qual que é o volume de uma pulseira?
Agora, isso aqui que é o relógio, talvez eu queira abrir, né, para pintar. E aí, eu acho que eu vou separar a tampa, né, da base. Só isso mesmo. Só separar. E aí, mesma coisa, eu quero a mesma densidade de corte, exceto se eu for dar um close nesse negócio. Então, esse negócio é minúsculo. Tá vendo? Ele é minúsculo. Eu acho que eu tenho que girar ele. Deixa eu puxar para cá uma letrinha. Acho que ele tem que ser assim. Acho que esse aqui vai ser o ângulo dele. Vamos juntar todo mundo. Deixa eu pôr esse cara para cá. E vamos juntar todo mundo aqui. O que eu vou fazer? Antes de eu organizar esse atlas, eu quero pegar as coisas que eu sei que não estão num ângulo legal, estão tortas, estão viradas. Deixa eu selecionar todo mundo aqui. Né? Todas as coisas que estão tortas, eu quero meio que girar elas num ângulo que me favoreça a pintura. Tá? Então, eu quero o máximo possível ver as coisas em pezinhas, retinhas, né? Então, onde eu ver uma coisa que está mais tortinha, eu mexo nela. O que é esse cara? É você. É o diabo desse cara aqui, ó. Senhor Cristo, por que você não gosta de mim? Qual que é o erro que você está apresentando? A gente tem verso duplicado aqui? Não. Gente, tem dias que eu acho que eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou cortar ele por cima aqui, ó. Melhor. Bem melhor essa parte. Quem é você? E esse cara aqui, eu vou separar ele no meio assim. Assim. Aí. Vai ficar bem mais fácil minha vida. Deixa eu jogar isso pra fora aqui. Deixa eu dar um Alt H. E vamos ver como que eu ajusto o tamanho desse cara aqui em relação ao meu modelo. Então, vamos ajustar isso aqui. Rotate. Scale. É um detalhe tão pequenininho. Acho que tá bom. Tá ótimo. Tá passando de bom. Então aqui eu rotacionei as peças que eu julguei necessário. Talvez essa parte aqui do meu modelo não tem muito jeito, ela emenda aqui, mas a maior parte da minha... Então tá ótimo. Agora é a hora de usar o pack. Essa é a hora de usar o pack. Pack Islands, não Pack Images. Porque, não, eu posso fazer esse puzzle de montar todos esse UV, mas pode demorar bastante. Se o pack me der um resultado bom, eu terminei meu trabalho mais cedo. Se o pack der um resultado ruim,
eu tenho uma pista do meu puzzle já. Então, vale a pena, nessa etapa, onde você rotacionou tudo, está tudo retinho, essa é a hora boa de dar um pack. Então, vamos lá. O V, Pack Island. Eu dei um play aqui, o que é isso? O V, Pack Island. E aqui, ó, o que eu quero? Eu não quero que ele rotacione, de jeito nenhum. Porque eu acabei de rotacionar, eu passei um tempão rotacionando as coisas para o lado que eu quero. Se eu clicar aqui, já era. Eu não quero que ele também esqueça que eu sobrepus coisas. Eu quero que ele dê um merge em tudo que está sobrepondo. Eu não quero ter que vir sobrepondo de novo a perna, o braço, a mão. Eu não quero perder isso. Então essas duas marcações, você ligar esse e desligar esse, é importante. Tá? E eu quero uma margem entre uma ilha e outra que seja visível. Eu vou colocar 0.016 no chute. Se ficar bom, ficou bom. Se ficar muito, eu reduzo. Se ficar pouco, eu aumento. E bom, ele mantém uma margem entre as peças. Então, isso aqui é uma margem de 0.016. Tá bem ok, na verdade. Não tá a organização mais bonitinha do mundo para pintar, não. Mas tá ok. Eu ainda posso aumentar todo mundo aqui. Eu tenho esse cursor 2D aqui, né? Eu tenho esse cursor 2D aqui. Vou usar ele como referência de escala. E eu vou pedir para ele limitar aqui o meu limite. Vou dar uma escala até encostar. Só para ver se eu estou usando o máximo da largura aqui. Então, vou voltar para o median point. E aqui, ó, eu tenho espaço de manobra aqui. Eu tenho coisas que eu posso melhorar. Essa daqui é uma das coisas que eu quero melhorar. O rosto. Se eu puder colocar o rosto numa área que eu possa aumentar ele, deixar ele maior, vale a pena. Vale muito, muito a pena. Então, talvez eu queira fazer um pequeno arranjo movendo algumas coisas de lugar para poder abrir espaço, para eu poder aumentar a cabeça do personagem. Tá? Então, eu vou subir essa prancha aqui. Agora, não é ciência de foguete. Opa, deu um erro aqui. Opa. Não é ciência de foguete, eu posso ir testando em caixas, né? Então, eu posso vir aqui e mover em caixas para poder pensar assim, não, onde é que fica melhor? Né? Coisas que estão me incomodando, coisas que estão num lugar que eu falo, não, isso aqui não está legal para mim. Né? Opa, eu tenho as duas mãos aqui. Eu vou, de novo, movendo para ver se eu consigo abrir um espaço. Eu estou achando que eu já sei exatamente como que eu vou fazer isso aqui. Vem tudo para baixo aqui, ó. As rodinhas. O tênis foi um que eu não rotacionei. Talvez eu possa trocar o tênis de lugar. Deixa eu ver se ele consegue ficar aqui. Ficar aqui, talvez. Então, o tênis é um que talvez eu consiga usar para ajustar aqui. Deixa eu puxar ele para cima assim. Deixa eu puxar esse cara para o lado. Dá para rotacionar um pouquinho ele. Eu não rotacionei esse também na hora que eu estava fazendo. Eu bateu a preguiça na hora, eu não rotacionei ele. Eu quero rotacionar até ele ficar mais retinho que eu conseguir. E aqui, ó, eu consigo aumentar a cara da personagem. Eu consigo, inclusive, ter uma segunda expressão aqui embaixo, se eu quiser. Né? Consigo colocar uma outra expressão para cá e para lá. Né? Então, eu tenho como ajustar isso aqui. Ou seja, existem coisas que eu posso fazer para melhorar o trabalho dessa etapa aqui.
Será que eu consigo colocar os dois no mesmo lugar aqui? Será que eu consigo colocar esses dois aqui? Não. Eu posso gastar um tempo me divertindo com isso. Ixi, travou. Deixa eu salvar isso aqui só para ver das dúvidas. Isso aconteceu na outra gravação. Se alguém está vendo as gravações na ordem, vai saber. Aconteceu na outra gravação algum erro quando eu estou gravando a tela. Não sei o que é, mas vamos lá. Vamos abrir aqui de novo. Eu não preciso perder muito tempo nesse puzzle aqui não, gente. A ideia é só facilitar a identificação das posições e aumentar a área de pintura dos pixels, né? Então, o que eu quero aqui, ó, no caso do rosto, é ter no rosto um pouquinho mais de densidade, né? Então, se a gente observar, né, aqui o tamanho do quadrado que eu tenho para o rosto, o tamanho do quadrado que eu tenho para o pescoço, eu tenho um pouquinho mais de detalhe no rosto, quer dizer que eu posso dar um zoom um pouco maior no rosto, né? Ou seja, eu posso dar um close aqui no rosto, né, que vai estar ok, né? Então, isso aqui já está apto para receber a pintura de textura, né? Eu já posso pintar textura com isso. É só eu passar um pouquinho de revisão nesse pack dele aqui. O pack ele não é perfeito, então eu tenho, né, como melhorar ele, eu tenho as possibilidades de tornar ele um pouquinho mais adequado para mim, tá? Deixa eu fazer um testezinho, né? Um teste que eu recomendo, se você estiver tentando melhorar o pack, é pensar que aqui, ó, a maior parte das minhas informações está aqui dentro. Ó. Você consegue ver que a maior parte das informações estão aqui dentro? Então, se eu conseguir encaixar todo mundo aqui, eu posso crescer todo mundo nessa direção. Então, se eu conseguir alinhar todo mundo aqui, ocupando essa área aqui, ou seja, se eu conseguir encaixar o tênis melhor aqui, né, se eu conseguir encaixar a prancha melhor aqui, né, se eu conseguir encaixar a mão de algum jeito melhor nesse Atlas, todo mundo vai ganhar pixel de pintura. E pixel de pintura é valioso para a gente nessa etapa. Você tem mais pixels para pintar. Né? Então, a gente está querendo realmente ter essa melhoria aqui na nossa qualidade de vida. Então, se você quiser trabalhar mais para poder tentar acertar essa distribuição, fica à vontade. Fazendo manualmente, né? Vamos tirar aqui o constraint. Fazendo manualmente, a única vantagem da fazer manualmente é que você pode realmente fazer os grupos seguindo uma ordem mais lógica. Então, por exemplo, se eu colocar, né, esses dois caras juntos, porque eu sei que eles são da mesma área, eu consigo, por exemplo, colocar tipo, a cabeça logo na sequência do pescoço. Né? Então, eu consigo colocar a cabeça logo na sequência do pescoço, o que vai ser mais legível. Outra coisa que eu consigo fazer é, se eu sei que eu vou fazer a cabeça tipo animada, eu já consigo deixar, por exemplo, também qual que vai ser a área das variações de rosto, né? Para definir quantas variações de rosto eu tenho. Né? Apesar que eu posso fazer isso com um material próprio para ela. Né? Então, vamos puxar isso para cá. Esse aqui é o braço. Então, o braço talvez caiba exatamente aqui. Bom, não acho que vale a pena obrigatoriamente fazer isso aqui, tá, gente? Não é um negócio que vai mudar demais a vida de vocês. Né? Mas você vai conseguir um resultado melhor que o PEC no que diz respeito à ocupação do espaço. Tá? Tipo, o PEC ele não tem discernimento, tá? Então ele é só uma conta. Então você consegue melhorar muito o encaixe se você permitir, né, um pouquinho de investigação sobre sobre o modelo que você está trabalhando. Né? Aqui, inclusive, eu vou pegar esses dois aqui e vou puxar ele para cá.
Talvez eu queira colocar esse aqui para cá. Talvez eu queira fazer ele 90 graus assim. O que será que cabe bem nesse meio, hein? O que será que cabe bem nesse meio que ficaria legal de fazer? A cabeça do meu personagem, isso aqui é a parte do cabelo. Então esse aqui... E o cabelo, onde é que é? Cadê o cabelo? Gente, eu entrei aqui, esqueci do cabelo. Esqueci do cabelo. Gente, como é que vocês me falam isso? Esqueci do cabelo. Ô, gente. Então deve ter esquecido da ponta do relógio também. Eu esqueci dos dois, velho. Por isso que eu tô achando estranho. Eu vou juntar todo mundo aqui? Posso. Posso fazer um join aqui. Pô. Vou ter que fazer outro pack. Pô, gente, pô. Como assim? Ninguém me avisou. Cadê o relógio aqui? Nossa, ela está lá embaixo. Tá ótimo. Vamos rodar um outro pack. Vamos ver o que ele calcula para mim, né? Então, Pack Island. Não quero Rotate. Quero Merge. E eu quero tudo selecionado. Senão não adianta. Vou ver. Pack Island. 016. Merge. Scale. Tá. Não, ficou bem melhor, na verdade. Bem mais... Gente, o cabelo fez uma diferença. O cabelo fez uma diferença. Eu não tenho muito espaço para crescer esse rosto. Mas ficou bem melhor a distribuição geral das coisas. Ficou bem melhor. Será que eu consigo fazer uma abertura de espaço maior se eu colocar esses dois aqui e inverter os skates? Colocar esse skate mais estreito para baixo, esse skate mais largo aqui do lado. Aí, ó. Agora sim, ó. Tem bastante espaço para o rosto, ó. Eu não tenho espaço para animar o rosto aqui nessa imagem, mas pelo menos eu tenho bastante espaço para pintar. Vai ficar bem mais denso, ó. Ficou bem mais denso, ó. Eu posso dar um zoom bem maior, eu posso dar um close no personagem agora. Pedro, isso é uma mão levantada? Era muito legal. Ah, tá. Então, massa. Então, deixa eu dar um save aqui. Deixa a imagem aqui. Pode fazer a pergunta. Se tiver planejado animar as expressões faciais só por textura e não por modelo, vale a pena criar um segundo atlas de textura só para expressões faciais? Cara, sim e não. Depende muito de como você vai produzir o seu jogo. Se essas expressões podem ser usadas por vários personagens, com certeza. Com certeza. Se é uma informação intercambiável, com certeza. Faz um atlas só para textura. Se o seu personagem tem muitas expressões, com certeza vale a pena. Né? Porque ele tem muitas expressões, então super vale a pena você ter um atlas só para isso. Agora, se o personagem vai só piscar, talvez não valha a pena. Porque é uma variação só. Então você pode realmente reservar um espaço no seu Atlas para só deslocar o V e fazer essa piscadela. Então o volume de informação e o nível de reciclagem do conteúdo é que vai te ajudar a decidir se você vai ou não fazer um Atlas, tá? Beleza? Mas, não, se tiver muita expressão, vale a pena demais. Quem sabe eu faço isso, se der tempo, nesse semestre, né? Se der tempo, a gente pode tentar fazer um teste desse aqui. Novo.
funciona. Meu personagem aqui, ele possui uma eficácia aqui nesse design aqui desse personagem. Eu fico feliz que eu estou reciclando um design velho meu. Então, talvez eu tenha um personagem novo baseado num personagem antigo meu. Então, eu fiquei feliz por causa disso também, né? E esse é um negócio que eu acho massa também, da gente poder pintar textura, que eu acho legal do processo de pintar textura, que eu tenho esse personagem antigo meu, eu mexi um pouquinho nele antes dessa aula, foi literalmente antes dessa aula, uns minutos antes dessa aula, eu estava olhando a sala de professores, abri o V e eu sei que daqui vai sair um personagem novo, que não é o mesmo personagem que eu fiz. Eu posso mudar a estética do olho, eu posso mudar o acabamento da textura, o nível de detalhamento, né? E era um personagem que eu fiz para pixel art, então vai mudar absurdamente o visual se eu pensar que eu estou fazendo, sei lá, o gráfico de PlayStation 1 com ele, né? Vira outra coisa mesmo, né? E vai virar meu elenco de personagens para o futuro, né? Não estou fazendo nenhum jogo objetivamente, mas lá no meu Racing, né, o jogo que eu fiz de corridinha no começo do semestre, talvez eu possa encaixar essa personagem lá, né, como um dos personagens fazendo o movimentinho dela. Falta só regar o cabelinho, para o cabelinho balançar no vento. Mas eu tenho já os bones, né, eu tenho só que encaixar. Então, talvez eu consiga estar com esse personagem pronto para finalizar ele na semana que vem, todo rigado. Para texturizar, ele já está pronto, então semana que vem eu posso gravar eu pintando esse personagem. Tá? Lembrando, essa aula daqui a pouco vai estar disponível para os alunos que estão aqui comigo ao vivo no Canvas. Né? E para quem estiver vendo no YouTube, né? Espero que esteja vendo no futuro, porque é só procurar o próximo vídeo. Se estiver vendo né? no presente, talvez tenha que esperar uma semana para ver se eu pintei ou não. Né? Se eu consegui pintar esse personagem ou não. Né? Esse é o segundo personagem que eu estou abrindo o V. Vou tentar abrir um terceiro personagem amanhã, na aula da noite. Né? Aí eu vou ter 3 UV abertos de 3 personagens diferentes. E é isso aí. Alguma pergunta antes de eu finalizar, pessoas? Não. Então, brigadão aí para vocês que viram ao vivo. Brigadão para quem está vendo isso online. E tomara que ajude alguém, de verdade. Tomara que seja útil para alguém, para valer.